Testando, testando, testando. Bem, seguinte, vamos lá, pessoal. Eu estou gravando esse vídeo aqui para poder apresentar para vocês dois robôs, tá? Eu preciso que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo, para não fazerem merda e não sobrecarregar a cabeça do Diogo no suporte, tá? Como vocês sabem, aqui dentro da mentoria a gente tem diversos HFTs. Alguns deles funcionam em algumas mesas proprietárias, outras não. E aí a gente sentou numa reunião e a gente conversou e a gente decidiu começar a converter o operacional dos HFTs para robô normal. Tem funcionado bem pra caramba, tá? A prova disso é o robô agressivo da VT que está dentro lá daquele projeto. E hoje eu vou falar a respeito sobre a versão dele convertida e a versão sem converter. Então vamos lá, vou abrir aqui o MetaTrader para vocês, para poder ensinar vocês a mexer e configurar esses robôs, tá? Primeiro, eles são HFTs? Sim, são HFTs. As estratégias deles são um pouco diferentes dos robôs normais, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Onde que ele tá, gente? Exemplo aqui, ó. Existem duas versões dele que eu vou mandar para vocês. O normal. Na verdade, eu vou mandar só esse mesmo, porque o outro vai ser bem complicado de ensinar vocês a utilizarem. Meu Deus do céu. Se vocês quiserem aprender a utilizar esses aqui, vocês vêm para dentro da mentoria. Porque eu consigo ensinar vocês ao vivo a fazer isso aqui. Vou mandar só o normal mesmo. Vou clicar com o botão direito aqui dentro e vou explicar cada um dos inputs dele para que vocês entendam, tá? Primeiro, o que que é a parte de otimização dele? Dá para perceber que basicamente tudo que tem aqui dentro está escrito otimizar, ó. Otimizar, 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 otimizar. Isso aqui é o gancho do pulo do robô, tá? Ou seja, ele começa em um ponto, anda de um em um ponto e vai até no máximo 25 pontos, tá? Aqui a gente tem o gancho do pulo do robô também, que é para venda, tá? Então ele começa de um ponto, ele vem de um em um ponto e vai até no máximo 25 pontos. Ah, Gabriel, dependendo do par de moeda que eu estiver rodando, isso aqui altera? Altera, tá? Então, no caso aqui, a gente vai trabalhar até com 25 pontos, tá? Aqui é a janela de velas, que é o período da vela, onde ele vai fazer o cálculo do pulo. Então, por exemplo, aqui a gente tem 16, né? Para poder fazer o cálculo do pulo, só que eu gosto de trabalhar com o máximo de 21, vocês sabem disso. Então ele vai começar com um e vai até o 21. Aqui é o time frame que ele vai procurar o pulo. E aí, quantos pulos ele vai procurar? Ele vai procurar pulo nas velas de um minuto, nas 21 velas de um minuto, né? Pulo nas velas de M15, pulo nas velas de M30. Então, nesse caso aqui também, eu vou deixar o sistema procurar a melhor forma, né? O melhor time para ele procurar o pulo. Vou limitar aqui até 4 horas aqui. Tá? Ele vai procurar do 1 minuto até 4 horas. Isso aqui é o tamanho do take profit e stop loss em dólares. Tá? Quanto que eu quero arriscar aqui? Eu quero arriscar quanto por operação? Eu quero arriscar US$ 5 por operação, US$ 50 por operação, US$ 100 por operação. Eu sempre vou deixar vocês escolherem entre um até na faixa ali dos, sei lá, US$ 50, por exemplo. Tá? Porque dependendo se vocês forem criar a estratégia de isso aqui puxar ou pro S30, vai precisar de ser mais. Então, isso aqui vocês podem testar de 1 até 50, ou então de, sei lá, 25 até 100. Vou dar um exemplo aqui, eu vou colocar de 1 até 50 mesmo. E vou colocar de 5 em US$ 5. De 2 em US$ 2. Pronto, aí deu. Não, tem que ser de 3 em US$ 3 para dar no máximo 21 aqui. Aqui é o filtro de spread em pontos, tá? Dependendo do tamanho do spread da corretora que vocês forem utilizar esse robô para passar para o firme, vocês vão ter um probleminha. Então, por exemplo, se você deixar o spread alto em 92 igual está aqui, pode ser que ele abra a ordem no horário low, que é aquele horário de período rollover. Então, nesse caso aqui, a gente vai deixar ele decidir de 1 até no máximo 35, que são os operáveis. Aliás, eu nem vou deixar otimizando isso aqui, vou deixar no máximo 35 mesmo, que são os operáveis. Se vocês quiserem otimizar para índice ou algum ativo mais agressivo, vocês colocam aqui o spread de vocês. Aqui eu vou explicar para vocês como é que funciona a questão da média. Lembra do pulo que eu falei? O que é o pulo? O mercado está andando e de repente ele pula. Ou seja, um movimento muito rápido em poucos segundos, tá? Em poucas velas, no caso, né? Porque a gente alterou a versão da HFT para poder funcionar com a HLC. E aí, o que acontece aqui? É, a pergunta que fica é: esse pulo precisa de ser a favor ou contra a média? Né? Então, se for a favor ou contra a média, a gente coloca aqui, né? A gente vai ligar a média e vai colocar ele para decidir entre um até, sei lá,
uma média de 200, por exemplo. E aqui a gente coloca, sei lá, de 10 em 10, que vai dar 20 passos aqui. E aonde que essa média vai ser aplicada? Qual que é o time frame, né, que essa média vai ser aplicada? Então, nesse caso aqui, vai ser de 1 até 4, 5, 6 horas, não sei. Então, a média de 200 vai ser aplicada no M1, vai ser aplicado no H4, é isso que ele vai decidir, tá? Aqui embaixo tem alguns filtros de controle de risco. Você quer usar o lote automático? Eu não aconselho vocês fazerem isso se vocês estiverem utilizando esse robô para provar a conta. Por quê? Porque se eu desligar aqui no false e colocar lote fixo, eu consigo definir o lote. Então, eu vou primeiro fazer minha otimização e depois eu volto e otimizo o lote, como eu já ensinei para vocês em outros vídeos. Então, eu posso deixar o lote aqui automático? Posso, né? E vou deixar ele para poder fazer entrada com 0,01 e a gente vai tentar criar uma configuração aqui para poder aprovar uma conta de 100 mil. Tá? Vou colocar aqui 100 milzinho. 100 milzinho. Perfeito. Vamos deixar aqui um ativo normal mesmo. USD. Pronto. Vamos lá. Aí aqui, olha, tá true, tá tudo ok, fator de risco 0,01. Se eu quiser arriscar 1% da minha entrada, eu mexo aqui. Vocês podem explorar isso aqui sem problema, tá? Mas o que eu sempre vou indicar para vocês é deixar isso aqui desligado e deixar aqui 0,01 e depois otimizo o lote, tá? Então, vou fazer isso aqui. Aqui tem filtro de controle avançado. Usar filtro de média? Sim ou não? Se tiver true, quer dizer que você vai usar a média aqui de cima. Se tiver falso, quer dizer que não vai. Então, vocês podem deixar o sistema decidir, ou então vocês podem deixar ligado. Eu vou deixar ligado aqui mesmo. Inverter a lógica do jump, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando tiver um pulo de mercado muito grande em um pouco tempo, né, a gente vai comprar a favor desse pulo ou vender a favor desse pulo, né? Então, se der um pulo muito grande para alta, que quer dizer que a gente vai vender, a gente pode inverter essa lógica. Então, coloquei essa opção aqui também. O robô, ele vai permitir compra e vai permitir venda? Isso aqui já é para trader profissional. Como vocês sabem, a maioria dos meus alunos não utiliza filtro de tendência de média, então eles podem desligar a média e colocar o robô só para comprar ou só para vender a favor do fluxo que a gente opera. Então, isso aqui é para a galera que opera semi-automático aí. Lembrando que sempre o resultado semi-automático vai ser melhor do que automático, não tem como. Não adianta nem chorar. Resultado semi-automático é melhor do que automático. Então, aqui no caso aqui se a casa vai permitir compra, se permitir venda, se eu quiser que permite só compra, eu deixo aqui true e desligo a venda, tá? Filtrar por custo de spread, isso aqui já é função legado do HFT, então é bem tranquilo. Se a corretora tiver um spread muito grande, você pode filtrar. Eu não aconselho você filtrar porque, como são N corretoras, vai gargalar o suporte lá e os caras vão querer que a gente entre na VPS deles, enfim. Então, nesse caso aqui, vamos deixar falso. Aqui, configurações técnicas. Identificador de robô de número mágico, tá? Ou seja, número mágico normal aqui. Deixar isso aqui. Desvio de slippage. Vamos supor que a corretora está derrapando bastante, né? Qual que é o máximo de slippage que você vai trabalhar? Esse aqui? Beleza, então é esse aqui. Modo apenas de fechamento. Ou seja, vamos supor que tem umas operações lá e você quer fechar as operações. Você vem aqui, liga isso, que ele só vai gerir as operações que estão abertas. Ele não vai abrir mais nenhuma. Isso aqui mede a latência, caso a corretora tenha colocado delay propositalmente. Bem, gente, isso aqui é um HFT, né? Ou é uma versão de um HFT. Então, isso aqui mede a latência da corretora para poder ela não ficar dando delay em você, né? Então, nesse caso aqui, está configurado em 150 ms. É. Aqui, a gente tem as tentativas máximas de execução. Por exemplo, tentou empurrar a ordem, não foi? Tenta de novo. Tentou empurrar a ordem, não foi? Por quê? Porque às vezes, quando a gente está usando um robô muito agressivo, a corretora não aceita a ordem de primeira na sacanagem. Principalmente o próprio firmware, ela faz desse jeito. Então, aqui está o número de tentativas que a gente vai colocar. Isso aqui é o intervalo em milissegundos, não é segundos. Quer dizer que dentro de um segundo ela pode tentar a ordem até 20 vezes, para vocês terem noção. Tá? Isso aqui, os horários, né? De log, para poder mostrar para as pessoas. Ah, por que que meu robô não está dando ordem? Por que que meu robô não está funcionando? Então você liga isso aqui e ele vai lá e mostra lá no log o porquê que ele não está abrindo a operação. Aqui embaixo a gente tem a questão de recuperação. Ele utiliza martingale, né? No caso aqui a gente sempre deixa ativado, o multiplicador eu sempre vou aconselhar vocês deixarem 2, e aqui o máximo de passos para recuperação eu vou deixar, sei lá, 100, né? Porque aí a gente tira essa diferença na otimização. Bem, resumindo, eu já vou deixar para vocês um, um arquivo de set pré-configurado dentro da pasta. Aí, na hora de otimizar, vocês só clicam aqui em abrir e vem aqui e selecionam um arquivo de set, por exemplo. Aí, automaticamente,
vai marcar todas as caixinhas para vocês. Ó. Clica com o botão aqui e seleciona o arquivo de set. O nome disso é setMãe. Quem é da mentoria sabe, mas os clientes estão tendo o primeiro contato agora. Para que serve o setMãe? Para vocês não ter que mexer isso aqui tudo, tá? O setMãe serve basicamente para poder já marcar todas as caixinhas e colocar os parâmetros. Vocês deram para perceber que eu configurei bastante coisa, ele desconfigurou. É o que eu estou falando. Tem corretoras que, infelizmente, vocês vão ter que mexer nos parâmetros aqui para fazer o robô rodar. Mas é muito simples. Antes de você otimizar nem nada, você mexeu lá, fez esse teste aqui, ó. Esse teste único aqui, ó. Vai, meu filho. Jesus do céu. Ali, ó. Deu ordem, tá vendo? Olha aqui, ó. Deu ordem. Quer dizer, então, que tá funcionando. Por quê? Porque às vezes os clientes, eles bugam todo o parâmetro do robô e o robô fica com tanto fio que não dá ordem. Então, aqui no caso, a gente já sabe que esses parâmetros aqui estão funcionando. Então, é muito simples. Só vir aqui, clicar em abrir, tal, 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 e selecionar um que eu vou mandar junto com esse robô. Aí, automaticamente, ele já vai marcar todas as caixinhas que, tecnicamente, eu usaria. Vocês podem utilizar aqui o fator usar média também, ó. Cadê, ó? Aqui, ó. No caso aqui, tá com usar lote automático false para poder fazer entrada com 0,10, vou colocar 0,01. E utilizar o filtro de média está desligado, vocês podem deixar o otimizador ligar. Inverter o pulo também. O permitir compra, o permitir venda, eu não gosto que vocês deixem ligado, não, porque senão o robô fica com viés de tendência. Tá bom? Então, aqui dentro do tempo, a gente sempre vai deixar 1 minuto, sempre. A gente pode colocar aqui 3 meses para trás e otimizar sempre todo final de semana. Então, por exemplo, aqui a gente está em 2026, vou colocar aqui 2025, e vou colocar aqui 10, e aí a gente vai otimizar daqui para cá, e nós vamos otimizar sempre todo final de semana, tá bom? Ó, perdão, 09. Aí aqui no para frente, a gente vem aqui em personalizar e vamos colocar mês 10, ó, 2025. 10. Isso aqui é uma forma de fazer, tá? Vocês podem fazer também do jeito de vocês aí, no período que vocês estão vendo que estão dando certo. Então, aqui nesse caso aqui, ele vai testar as configurações do dia 14 do 9 até o dia 14 do 10 e vai validar elas do dia 14 do 10 até o dia 14 do 1, tá? Ou seja, uns 2 meses aí, 3 meses. E aqui o tamanho da conta. Eu só vou pegar as configurações que forem abaixo de 4%, né, de DD. Então eu vou vir aqui e vou colocar rebaixamento mínimo. Aqui nesse cantinho aqui, ó. Coloco rebaixamento mínimo, deixo rodar e pá, pá, pá. Vamos lá, vamos ver se eu configurar alguma coisa errada. Ah, sim, aqui, ó. Normalmente conta de mesa é 1 para 100, tá? As alavancagens. Você vai colocar aqui sua alavancagem, escolher sua par de moeda, etc. E vamos rodar aqui uma otimização. Ó, ele está buscando alguns resultados aqui já. Deixa eu finalizar aqui. Tirar o percas. Cadê? Tirar o zero transações. Olha aí, ó. Tem bastante. Como é que fala? Porcentagem aqui, ó. Ordens aqui que ele tá abrindo. Ó. Isso aqui é majestoso. Vou dar um play aqui neles para vocês verem. Vou fazer aqui o teste único. E agora eu vou colocar ele para rodar no modo visual, só para vocês verem. Ó, é assim que ele trabalha. Ó, assim que ele percebe que tem um pulo de mercado, ele coloca lá os TP e os stop loss e vai indo. Ó. Olha lá, Russian Dexter HFT. Esse robô tá lá dentro do projeto VT como de capital próprio. A galera nem imagina, velho, que ele é feito para aprovação. Enfim, deixa eles lá. Aí, o que que acontece? Ele é agressivo por si, logo, porque toda estratégia de aprovação precisa de ser agressiva mesmo, é isso aí. E ele abre bastante ordem aí e tem um resultado muito bacana, tá bom? Esse é um robô que era exclusivo da mentoria, que eu estou abrindo para vocês, tá? Os meus alunos aí que estão assistindo o vídeo não precisam de ficar prejudicados, não, porque vocês sabem que toda vez que eu abro alguma coisa de vocês para o público, eu coloco alguma coisa melhor lá dentro, então é bem tranquilo isso. E aí, ó, vida que segue. Ó. Ele vai recuperando sempre na próxima posição e por aí vai. Então explorem qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato com o Diogo lá. Tamo junto, pessoal. Abraço. E aí, para salvar o set, todo mundo já sabe como é que é, né? Clica com o botão direito, clica em salvar, salva com o nome e o par de moeda e pau no gato. Só provar as continhas de vocês aí.